Irmãos e amigos, sejam bem-vindos. A nossa igreja continua com suas atividades presenciais suspensas. Agradecemos a Deus pela tecnologia que nos permite reunir virtualmente para juntos adorarmos o nosso Deus e aprender da sua palavra. Por isso, convide amigos e parentes para participarem desses momentos. Essas atividades são informadas em nossas redes sociais, do YouTube, Facebook e Instagram. Além do culto aos domingos, às 9h45, temos classe de escola bíblica para adultos e crianças, o devocional do Grupo Mulher Cristã em Missão na terça-feira e o culto de oração às 19h30 de quarta-feira. Irmãos, continuamos com a campanha 135, que motiva cada um dos membros e congregados a telefonar para 3 pessoas, a fim de orar, apoiar e compartilhar suas experiências. Motiva ainda a orar diariamente por 5 pessoas, amigos ou conhecidos, bem como pessoas que estão na lista de oração da igreja, seja de pessoas doentes, passando por dificuldades ou agradecendo por bênçãos recebidas. Agradeça pela melhora da saúde de muitos irmãos que têm vencido a Covid-19. Ore pela proteção dos grupos de risco e também pelo consolo das famílias enlutadas. E mais, irmãos, uma parte significativa da nossa adoração é dedicarmos ao Senhor nossos dízimos e ofertas, como reconhecimento de que Ele tem suprido as nossas necessidades. Como igreja, queremos agradecer a todos vocês que têm contribuído financeiramente para que a igreja continue cumprindo com seus compromissos. A fidelidade dos irmãos tem sido fundamental para que a igreja cumpra com suas obrigações. Essa mordomia dos bens deve ser feita, por enquanto, de forma digital. Veja agora na tela as contas bancárias da igreja, tanto no Bradesco quanto no Banco do Brasil. Faça suas contribuições por depósito ou transferência bancária. Após fazer a transferência, é importante que, se possível, você informe a secretaria da igreja a destinação daquele valor, principalmente se incluir alguma oferta missionária. Você pode informar por e-mail ou telefone. Deus recompense sua fidelidade. Participemos então com gratidão do culto de louvor ao nosso Deus.
Vamos orar. Senhor, nos apresentamos diante de Ti em adoração. A Ti, Senhor, que és o eterno Deus, único e verdadeiro, digno da nossa adoração. A Tua Igreja, espalhada pela cidade e por vários lugares, mas em união por meio deste canal, Te busca e Te adora, Senhor. Que Tua presença, que santifica todo lugar onde o Teu nome é invocado, seja real. Abençoa-nos com Tua presença. Que os lares, cada pessoa que neste momento entra nesta conexão possa perceber que o Senhor aí está. Nos prostramos diante da Tua santidade, só o Senhor é Deus. Louvamos o Teu glorioso nome, Senhor, que sendo Altíssimo, soberano, se ocupa conosco e com toda a Tua criação. Não cai uma folha da árvore sem que o Senhor o saiba. Nossos dias estão contados, sabemos disso. Sabemos também que enquanto aqui vivermos, viveremos para o Senhor e, se partirmos, quando partirmos, estaremos na eternidade com o Senhor. Essa certeza enche o nosso coração de alegria e esperança, pois fomos alcançados pelo Teu amor. Continuaremos a Te louvar pelos Teus feitos poderosos, maravilhosos e pelos milagres que Tens operado em nossa vida e na vida de tantos que conhecemos. Mesmo em meio a dificuldades, sabemos que o Senhor não nos abandona. Obrigado pelo Teu cuidado. Pedimos humildemente que o Senhor receba o que preparamos para este momento de culto, como aroma suave de oferta aceitável no Teu altar, a nossa própria vida, pois somos Teus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar. O seu poder está em mim e posso nele descansar. Que grande amor, que grande paz, o meu temor Jesus desfaz. É tudo em mim, meu Redentor, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus encontro amor, como um cordeiro veio a nós, mostrou favor e compaixão, mesmo sofrendo morte atroz. Na cruz de cruz em que morreu, Jesus mostrou o amor de Deus e carregou o meu pecado. Posso em Cristo livre estar. Seu corpo jaz na escuridão, para em poder ressuscitar. Não mais terá poder em mim a maldição do meu pecar. Agora eu sei
sua morte sobre a cruz. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A morte não temo mais, pois viverei com meu Senhor. O meu viver, o meu morrer, estão nas mãos do Salvador. Das suas mãos de seu amor, Ele poderá nos separar dos céus um dia de mim, para levar-nos ao seu lar. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, e não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. As divisas cairão sobre mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meus ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
de teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De dar ao homem salvação. Oremos. Pai querido e amado, a Tua palavra nos diz que a Tua mão, Senhor, não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos estão os Teus ouvidos para que não possa ouvir. Estamos unidos em oração nesta manhã para clamarmos ao Senhor em favor dos nossos queridos irmãos enlutados, que perderam entes queridos nestes dias. Estão sofrendo, Senhor, por conta da separação dos seus queridos. Por isso nós queremos Te pedir que o Senhor dê a cada um deles, Senhor, o conforto e o consolo de que tanto precisam. Que eles possam encontrar no Senhor refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Queremos também interceder, Senhor, por aqueles nossos irmãos que continuam hospitalizados, seja aqui em Manaus, seja em qualquer outra cidade do nosso país. Que eles possam experimentar a graça e a misericórdia do Senhor. Pai querido, visita-os, Senhor, nos hospitais. Abençoa-os com a cura e com a libertação, Senhor, destas enfermidades, seja ela o Covid ou qualquer outra enfermidade. Nós cremos no Teu poder. Nós sabemos que não há impossível para Ti. Por isso nós confiamos no Senhor, entregamos o nosso caminho ao Senhor, porque sabemos que o Senhor agirá no momento certo. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos os Teus propósitos, a aceitarmos a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Perdoa os nossos pecados, que a Tua palavra que ouviremos em instantes possa penetrar nos nossos corações, transformar as nossas vidas, nos moldar, Senhor, que a nossa vida seja uma vida transparente, e que as nossas ações e atitudes possam exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Que o Senhor encontre em cada um de nós verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e confiamos no Senhor. Aumenta a nossa fé, que a nossa esperança esteja somente no Senhor e que os nossos olhos estejam fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Entregamos todos esses pedidos, todas as nossas necessidades nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Assim oramos gratos no nome de Jesus. Amém.
Eu quero partilhar com você a palavra de Deus agora. E convido que você abra sua Bíblia comigo, aí na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. E vamos fundamentar a nossa meditação neste versículo. Leiamos a palavra de Deus. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. O tema para a nossa breve meditação hoje, que eu gostaria de usar, é: exercita-te na piedade. O texto que li é da carta de autoria do apóstolo Paulo a Timóteo. Uma carta de um pastor experiente a um pastor novo. Ela é considerada uma das cartas pastorais, pois ela traz conselhos objetivos de como deve agir um pastor e como a igreja deve ser liderada. Quem era Timóteo, a quem Paulo direcionou esta carta? Timóteo nasceu na cidade de Listra, na província da Galácia, ali nas regiões da atual Grécia e Macedônia. É chamado de filho na fé pelo apóstolo, fazendo menção de que Timóteo era a terceira geração de pessoas tementes ao Senhor. Ele cita sua mãe Eunice e sua avó Lóide como mulheres de fé que influenciaram fortemente a vida de Timóteo. Ele cresce, pois, bebendo o leite da piedade no seu lar. Cresce num lar piedoso. Todavia, nós sabemos que Timóteo era mestiço. Ele tinha um pai grego. E apesar da forte influência da fé judaica em casa, Timóteo não era um judeu completo. Nós vemos isso pela própria história dele. Mas ele era um homem piedoso, um jovem piedoso. E Timóteo, ao ouvir o evangelho pregado por Paulo, recebe o evangelho, se converte a Cristo e se torna um parceiro e um discipulado do apóstolo Paulo, também um dos integrantes do serviço missionário. Sim, Paulo escreve esta carta a Timóteo no momento em que este pastoreava a igreja ali em Éfeso, fundada pelo próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fundou a igreja e deixou Timóteo lá. Ele menciona na carta como organizar a igreja, como relacionar-se com as várias classes de pessoas, como dar orientações às pessoas da liderança. Enfim, Paulo dá orientações objetivas também de combate aos falsos profetas, aos falsos ensinamentos que começavam a proliferar desde cedo na igreja de Éfeso. Todavia, ao dar conselhos sobre como tratar o problema dos falsos mestres e das falsas doutrinas, no texto da carta de Paulo, subitamente ele insere um conselho pessoal, particular, extremamente prático, direcionado a Timóteo, de uma forma muito rápida, mas profunda e intensa. Vamos pensar pelo lado grego da cultura de Timóteo. Ele certamente era bem familiarizado com a prática de exercícios físicos. Deveria praticá-los regularmente. Lembremos que em matéria de exercícios físicos, os gregos nos legaram a tradição e os costumes. Sim, pois até nos dias de hoje, isto é lembrado por ocasião dos Jogos Olímpicos. Nós podemos entender que se Timóteo não era um atleta, mas no mínimo ele deveria praticar exercícios físicos regularmente.
E Paulo aproveita essa conexão de uma maneira formidável e chama a atenção para Timóteo daquilo que poderíamos ser chamado de exercícios espirituais, ou como ele traz na carta que lemos há pouco, exercícios da piedade. Longe de Paulo querer ensinar uma dicotomia e uma separação entre o corpo e a alma, entre o corpo e o espírito, Paulo enfatiza a necessidade do bem-estar de ambos, mas ele delineia de forma objetiva onde deve estar a maior ênfase. Hoje, em nossa sociedade, mais do que nunca, os exercícios físicos são encorajados. As academias de ginásticas estão repletas de pessoas de todas as idades. Todos sabemos que os exercícios físicos constituem parte fundamental para se ter uma boa saúde. Ninguém hoje em dia duvida mais disso. Os exercícios físicos têm por objetivo melhorar a condição física de cada um. Isso é óbvio. Isso me faz até lembrar um muito conhecido escritor contemporâneo japonês de nome Haruki Muramaki. Ele nos diz em um dos seus livros que uma coisa que muito chamava a atenção dele quando ele morava em Tóquio e frequentava uma das academias era um grande pôster na academia com a seguinte frase: músculos são difíceis de conseguir e fáceis de perder. Gordura é fácil de conseguir e difícil de perder. Mas essa realidade do mundo físico pode ser transportada também para uma compreensão no mundo espiritual. Veja, é fácil deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, e para a nossa vida espiritual ficar ruim, basta parar de praticar estes dois exercícios. Nestes tempos, as pessoas são encorajadas a exercitarem seus pulmões, tanto para resistirem a uma possível contaminação, como para reabilitarem-se no caso de serem atingidos. Somos encorajados ao exercício físico com a certeza de que os resultados serão sempre benéficos. Mas Paulo fala para Timóteo de um outro tipo de exercício. E que exercício é esse? Ele chama de exercício da piedade. Na linguagem popular, e muitas vezes até mesmo no Antigo Testamento, a palavra piedade traz a ideia de compaixão, pena dos males alheios, dó, comiseração. Entende-se vulgarmente que uma pessoa piedosa é alguém que tem esses sentimentos. Mas no Novo Testamento, o sentido da palavra piedade, considerando a raiz grega, significa amor e respeito às coisas religiosas, devoção, respeito às coisas ligadas a Deus, obediência ao Pai, que significa lealdade para toda a sociedade. Portanto, piedade é, no sentido bíblico, adorar bem a Deus e corretamente. Se tem piedade quando se adora a Deus corretamente, como está proposto nas Santas Escrituras. Não tendo a pessoa a oportunidade de seguir os próprios desejos do seu coração, de como deva adorá-lo, e nem a sua própria consciência, mas é seguir o ensino da palavra de Deus. A palavra piedade, neste sentido, é encontrada mais de 40 vezes no Novo Testamento. Piedoso, piedosa, piedosamente. Essa dedicação é sempre aliando o conhecimento teológico à vida prática. Entendemos que era necessário ao pastor Timóteo, ao combater os falsos ensinos na igreja, como nós vimos na nossa leitura, ele tivesse acima de tudo não apenas a teologia correta para que ele pudesse ensinar, mas ele precisava viver na prática essa piedade. Isto, além de proporcionar uma qualidade de vida espiritual que o qualificava como mestre, o levaria a um nível maior de comunhão e fortalecimento para os embates espirituais
no dia a dia da vida do cristão. John Bunyan, no seu livro O Peregrino, ilustra a piedade com a prudência e a caridade no diálogo de O Peregrino. São membros da mesma família e acompanham em sua jornada a terra prometida. No dizer de João Calvino, toda a vida dos cristãos deve ser uma espécie de piedade. E mais nos diz ainda, a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto teme e o reverencia como Senhor. Abraça a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que a morte. É um conceito bastante elevado e maravilhoso. O exercício da piedade requer, pois, um esforço que, longe de ser salvação pelas obras, são obras que somos convidados como consequência da nossa salvação. Trata-se de uma experiência que tem como ponto de partida o recebimento da salvação pela fé e pela graça. Assim nos ensinam as Escrituras que somente pela fé e pela graça de Deus nós recebemos a salvação. Assim está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O puritano William Ames, do século XVII, eu cito aqui o que ele afirmava: a teologia é a doutrina de viver para Deus. Tudo bem, todas as coisas em teologias devem ser resumidas em viver para Deus. Então, os puritanos entravam nessa ideia de piedade, e a piedade incluía estudar a Bíblia todos os dias, meditar nas Escrituras regularmente. Significava envolver-se em oração fervorosa, também ter comunhão frequentemente com os irmãos na fé. Também incluía um arrependimento contínuo e duradouro que ia por toda a vida. Também cultivava uma vida devocional interna, usando todas as disciplinas espirituais. Significava cantar salmos, significava também obedecer os 10 mandamentos em resposta de gratidão ao Senhor. Amar a igreja estava incluído em manter também a adoração no lar. Culto no lar incluía também instruir as próprias crianças e enfatizar a necessidade da educação teológica e reverenciar o culto dominical. No início da leitura, nós vimos uma referência quando Paulo fala para Timóteo rejeitar fábulas de velhas caducas. Sabemos que fábulas são histórias fictícias, lendas, mitos que não trazem nada de positivo à fé, pois não tem base na sã doutrina ensinada por Cristo e replicada pelos seus apóstolos. Paulo não traz detalhadamente para nós quais eram essas fábulas, mas pelo contexto, nós entendemos que eram interpretações absurdas do Antigo Testamento, ligados à regra de alimentações e abstenções legalistas. A ordem é clara: Timóteo não deveria aceitar essa clara oposição à sã doutrina. Não devemos interpretar que houvessem senhoras idosas querendo ensinar na igreja. Não se tratava disso. São pessoas que acreditavam em qualquer coisa. Paulo coloca fábulas nesse sentido como um sarcasmo, como uma sátira. O patamar que essas coisas estavam era como coisas loucas que somente os falsos mestres poderiam estar disseminando no meio da igreja. Mas a reação era: exercita-te na piedade. Algo que parecia que não tinha nem a ver com explicação de teologia. Ele rejeita as fábulas e agora exercita-te na piedade. Timóteo, ao encontrar-te com esse tipo de aceitação infantil, deveria ter sempre esse pensamento: exercita-te pessoalmente na piedade verdadeira, na fé sólida, com bases firmes. Temos aqui um excelente exemplo de como o cristão deve cuidar de si mesmo para poder também cuidar
saudavelmente de outras pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus, pode parecer velha e antiquada. Pode haver contra a sua mensagem muitas acusações. No entanto, longe de ser um livro de fábulas, é a única palavra que é proveitosa para ensinar, argumentar, corrigir e orientar em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído em tudo que é bom. Conta-se que certo dia, Louis Pasteur, o famoso químico e médico, inventor da vacina antirrábica e da descoberta de muitos procedimentos que melhoraram a saúde no mundo inteiro. Um homem sábio viajava no trem, ali na França. Sentado ao lado dele estava um jovem que não o conhecia, e o Louis Pasteur estava lendo uma Bíblia antiga, de capa preta. E o jovem então não perdeu a oportunidade de inferiorizar aquela atitude de leitura do velho sábio. Ele não o conhecia. E fez a seguinte pergunta: mas o senhor ainda acredita na Bíblia? Ela está cheia de erros, de contradições, lendas e fábulas que ninguém edifica mais. O pastor respondeu: você acha que é mesmo assim, meu jovem? Claro, absolutamente, a Bíblia está velha e ultrapassada. O pastor perguntou para ele: e o amigo já leu a Bíblia? Bem, eu já li um pouco, mas eu já ouvi grandes cientistas afirmarem que não há lugar mais para a Bíblia nos dias de hoje. Olha, meu amigo, falou o pastor, creia que não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é infalível. Ele falou para o pastor jovem: penso que o senhor deveria ler os grandes cientistas e as suas palavras sobre este livro. O senhor ia aprender muito com ele, viu? Falou o jovem. O pastor perguntou naquele diálogo que eles travavam e disse assim: mas o que esses sábios tantos dizem, meu jovem, sobre a Bíblia? O jovem, já um pouco apressado, disse: olha, eu já vou descer na próxima estação, mas se o senhor me der o seu endereço, eu posso lhe mandar bastante material e documentos sobre este assunto. Muito bem, então, o Louis Pasteur tirou seu cartão de visitas e entregou para os jovens. E o jovem viu o que estava escrito ali, naquele cartão: Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Vemos então que o homem que lia a Bíblia ali era um sábio que estava diante dele. Mas voltemos ao ponto do exercício da piedade e sua disciplina. Muitos de nós já tivemos a experiência de frequentar, ou pelo menos tentar frequentar, uma academia de ginástica. E quando chegamos ali, em primeiro lugar, o que se nos apresentam são os planos de pagamento. E eles te dizem assim: se você manter a frequência de 12 meses, olha, o preço cai aqui até pela metade. Aqueles de primeira vez, com medo de não serem bastante persistentes, preferem, às vezes, pagar mais, mas com a possibilidade de pular fora a qualquer tempo, porque ele sabe que aquilo dali pode trazer para ele um prejuízo. De fato, o exercício, ele requer um engajamento consciente, visando uma persistência, sabendo o que se pretende alcançar como resultado. A ideia não é um passatempo, ou algo que você vai fazer e a qualquer tempo deixar, sem mais nem menos. Os que vão começar os exercícios físicos, antes de tudo, devem fazer uma avaliação prévia de suas condições. Depois de conhecer estes exercícios, então eles se lançam em cima desses exercícios. Os especialistas dizem que não há diferença de idade, o exercício físico fará bem sempre, mesmo começando tardiamente. Os que estão parados, é comum sentir cansaço, mas depois da formação do hábito, tudo isso será feito de uma forma mais fácil. Tudo isso parece que fica claro, traçando um paralelo com o exercício da piedade, não é? Mas o que seria esse exercício da piedade? Timóteo sabia que Paulo estava falando, ele sabia muito bem.
Se alguém perguntasse para você quais disciplinas ou treinamentos espirituais para a saúde e crescimento espiritual, você saberia dizer? Pelo menos começar sobre isso eu creio que poderia. Colocar em ordem de importância e prioridade? Poderia haver uma sequência a ser tomada para esse treinamento espiritual? Que sequência você pregaria num cartaz para você seguir? A sequência de exercícios espirituais? Jesus chamou para sermos discípulos e nos avisa amorosamente do preço do discipulado. A palavra discípulo significa aquele que está sendo ensinado, de quem é exigido disciplina e exercícios. A leitura, o estudo, a meditação nas Sagradas Escrituras despontam para nós como o primeiro e principal exercício da piedade, junto com a oração. Lembremos da clássica afirmação do teólogo A.W. Tozer, no qual ele nos diz: eu me recordo de um homem de Deus, a quem foi perguntado o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar. Ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Ora, neste tempo em que todos nós tivemos alterados as nossas rotinas normais, para muitos vieram o tempo de fazer aquilo que normalmente eles não conseguiam durante muito tempo, ou então a própria necessidade se impôs para que nós nos exercitássemos assim. Enquanto nos esforçamos para manter os nossos exercícios físicos em ação, os exercícios da piedade despontam como uma necessidade muito maior. Sim, a necessidade de oração hoje é veemente. Precisamos orar mais do que nunca. Há grupo de oração em WhatsApp, lives, videoconferência. Temos nos debruçado neste tempo a orar e clamar ao Senhor. Este exercício atende à recomendação da palavra de Deus na carta de Tiago, quando ele diz: está alguém triste? Está alguém doente? Façam orações. Também neste tempo a nossa relação com as Sagradas Escrituras se tornou mais intensa. Muitos de nós que antes não tínhamos tempo para ler a Bíblia, agora temos e já podemos lê-la até mesmo antes de completar um ano. Eu particularmente penso que o nosso exercício das Sagradas Escrituras é primordial. Por dele aprendemos tudo que nos diz a respeito da nossa vida espiritual e nos leva à correta oração. Sim, porque a palavra nos ensina a orar. E apesar de que a oração é às vezes algo espontâneo, como o choro de uma criança, a gente pode orar melhor sim. E nós somos aperfeiçoados neste aspecto, pois precisamos orar sozinhos e também orar em grupos. Lembremos que vários exercícios da piedade, e assim ensinados pelo próprio Senhor Jesus, foram vividos por Ele. Em relação às Sagradas Escrituras, por exemplo, nós vemos aquele menino de 12 anos surpreendendo os doutores pelo seu conhecimento das Sagradas Escrituras no templo. Depois nós vimos Jesus no início do seu ministério, ele entra numa sinagoga e ele abre o livro de Isaías, ali a Torá, em Isaías 61, e ele lê: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele diz: hoje se cumpriu essa palavra. E ele diz: examinai as Escrituras, porque são elas mesmo que testificam de mim. Está assim em João 5,39. Charles Spurgeon, em seu sermão Oração, um remédio para a ansiedade, nos ensina a afirmação: mortal, cessa de fatigar-te. Deus provê para o amanhã. Muitas vezes nós vimos no exemplo de Jesus, como eu citava há pouco, Jesus orando sozinho, orando em grupo, dando exemplo. Paulo era um imitador de Jesus e Paulo pedia oração. Paulo orava com os discípulos e ele dizia sempre: ore, ore, ore. A palavra de Deus é a oração, é o remédio, é a profilaxia de doenças emocionais que nos conduzem a mais exercícios da piedade e tendem a fortalecer a nossa musculatura espiritual, sendo meios de graça para uma vida abençoada em cada um de nós. Aliás, muitas palavras de exortação sobre uma melhoria da qualidade de vida espiritual começam nessas duas asas do pássaro aí.
Esse exercício é frequentemente repetido em muitas das nossas mensagens dominicais. E o que mais Timóteo poderia se exercitar espiritualmente? Não há uma lista definitiva de exercícios da piedade, mas ao longo dos séculos, a sabedoria cristã tem relacionado estes exercícios para fim didático e para nós nos aplicarmos a ele. Todos com base nas Sagradas Escrituras. Podemos pensar em exercícios que têm sido classificados como sendo aqueles exercícios que a gente se abstém de alguma coisa, que são legítimas, mas com o propósito de cultivar e aprofundar a nossa comunhão com Deus. Como, por exemplo, retirar-se para a solidão e silêncio. Escolher permanecer sozinho para cultivar uma intimidade com o Senhor. O jejum voluntário, deixar de se alimentar por algum tempo para cultivar esta comunhão. A simplicidade, abster-se do consumismo e com isso estar mais leve em relação às pressões dos sistemas do mundo. Outros exercícios da piedade são de ação mesmo. Alguns escritores têm se destacado como estudiosos e expositores destas matérias de exercício da piedade. Eles apresentam relações coincidentes e elas são complementares entre si. Eu não mencionarei todos esses exercícios, mas eu prossigo destacando a necessidade do estudo das Escrituras. John Stott já nos ensina que crer também pensar, ler bons livros. Temos hoje uma facilidade enorme de vídeos, de estudos bíblicos da Palavra de Deus. Adorar a Deus é também um exercício espiritual. Devemos atribuir valor, referir-se a Deus porque Ele é digno, como Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador e Sustentador do Universo, o Juiz Soberano, a quem devemos dar contas. Ele é digno de todo mérito, honra, e que possamos dar a Ele, e infinitamente mais, é a nossa manifestação espontânea de amor. O serviço, procurar servir nestes tempos, tem sido desafiador. Precisamos usar os nossos dons espirituais para amenizar o sofrimento de tantos. Se você é cristão, eu quero dizer que você certamente tem um dom espiritual. E o propósito que você tem esse dom espiritual é servir o reino de Deus. E não há depressão fácil para quem serve. Certamente que o serviço cristão é profilático de muitas doenças emocionais. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Como também é uma ordem do Senhor o serviço, e neste aspecto não há tamanho nem importância de serviços. A cada um é dado por Deus e feito para a sua glória. Jesus lavou os pés dos discípulos e nos deu exemplo de como servir. Onde estão precisando do nosso serviço nesta hora? Evangelismo, sim, é um exercício da piedade. É esperado que cada cristão evangelize. É verdade que alguns têm um dom especial para isso, mas é tarefa de todo cristão estar envolvido sempre de alguma forma para que o evangelho seja comunicado às pessoas e que elas tenham oportunidade de conhecer a salvação. Não devemos temer a rejeição e deixar de evangelizar. Não vamos ficar assustados com métodos que aparentemente são complexos. Evangelizar é simples. O nosso exercício é comunicar o Evangelho. Não devemos imaginar que o sucesso da nossa comunicação está ligado se a pessoa vier a aceitar ou não. Nós temos que evangelizar. Jesus comunicou o Evangelho tantas vezes. E muitas vezes ele foi aceito, mas em algumas vezes ele não foi aceito. E nem por isso ele fracassou quando o jovem rico virou as costas para ele e foi embora. Quando os fariseus viravam as costas para ele e iam embora, não aceitavam a sua palavra. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Que tal celebração? Você pensaria nisso como um exercício espiritual, celebrar? Ora, a Bíblia está cheia de celebrações e nos convida a celebrar. No povo de Israel, no Antigo Testamento, tinha muitas celebrações. Eu cheguei a contar 12, destaco algumas aqui bem conhecidas, como a Páscoa,
tabernáculos, Purim, até mesmo Hanukkah e os sábados. Foi celebrando um casamento. Jesus estava presente naquela celebração quando ele fez o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre, alegrando a vida espiritual daquele povo. A vida espiritual deve ser uma constante celebração. Não vamos pensar porque nós vamos agora nos exercitar na vida espiritual que nós vamos nos tornar pessoas reclusas, cabisbaixas, fechadas. Não, devemos estar com esta alegria que vem do Espírito Santo. Exercita-te a ti mesmo na piedade. A mordomia, já ouviram falar disso? É um exercício da piedade, sim. Não apenas a entrega dos nossos bens para o sustento da obra missionária, para a pregação do Evangelho, mas a administração de tudo que é colocado em nossas mãos. Pois como as Sagradas Escrituras nos ensinam, somos administradores e não donos daquilo que está sobre as nossas mãos e prestaremos contas sobre isso. Muitos podem pensar que se organizar para praticar exercícios da piedade seja um assunto para pessoas gigantes na fé, para pastores, líderes, ou uma pessoa de alto nível espiritual. Só lembrando que esta carta de Timóteo, ela foi lida na igreja. Ela foi, de fato, dada como orientação para toda a igreja em Éfeso. É por isso que depois nós vemos o resultado que houve na igreja em relação a estas orientações. Não é verdade dizer que é um assunto complexo. Vejamos que as disciplinas são bem mais exercidas no meio das nossas atividades normais diárias. É a mãe ocupada com seus filhos, é o profissional responsável pelo seu trabalho. Se estes exercícios devem ter qualquer efeito transformador ou impactante, o efeito deve se encontrar no cotidiano da vida humana, pois somente assim exercitamos a submissão e a simplicidade, por exemplo, nessas condições. Você entendeu o que significa exercita-te a ti mesmo na piedade? Cada exercício ou cada disciplina que nós nos dedicarmos, nós devemos lembrar que ele não é um fim em si mesmo, mas é um meio de graça para nos tornar útil no reino de Deus, mais semelhantes a Jesus e refletirmos a sua glória. Como está o nosso exercício da piedade? Nesta breve reflexão, que já caminho para o final, repito as palavras de Paulo: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. No exercício da piedade a gente não perde nada, a gente só ganha, pois ele tem muita utilidade neste tempo, e é algo que começa aqui e vai nos preparar para a eternidade, é a antessala da vida futura que nós já estamos vivendo. Por isso trabalhamos e nos esforçamos. Isto requer consciência, planejamento, tempo, dedicação e priorização, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Termino citando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Sim, eu quero dizer que há um convite prévio antes de se lançar nestes exercícios da piedade. Talvez muitos que me ouvem já tenham atendido a este convite, feito pelo próprio Senhor Jesus. É necessário que cada um que pretenda, que queira, que possa exercitar-se na piedade, experimente o novo nascimento. Somente nascendo de novo, você terá essa natureza para ser exercitada. Convide Jesus para entrar na sua vida. Arrependa-se do seu pecado. E assim, nasça para Deus em Jesus.
pergunto: como está o seu processo de transformação pessoal? Como vai a transformação da sua vida? Você está se exercitando espiritualmente? Ou você está sedentário? Este não é um tempo, nós já vimos, de sedentarismo. Quero convidar você para juntos nos exercitarmos. Talvez você possa até pensar que é muita coisa, por onde devo começar, mas considere antes de tudo a necessidade e as promessas garantidas, como sendo a recompensa para aqueles que assim agem. Vamos dedicar-nos a estes exercícios da piedade. Eles trarão resultados abençoadores, não apenas nesta vida, como eu disse, mas seguirão conosco por toda a eternidade. Amém. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com a vida, com meus bens e o meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti. Faze tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com a vida, com meus bens, o meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti. Faze tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti. Faze tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. E viver pra tua